Endividamento atinge 77,7% das famílias brasileiras, maior patamar desde 2010. Brasil fica de fora novamente de convidados para a cúpula do G7. E você vai ver também. Postos têm até sábado para alterar forma de mostrar preços dos combustíveis. Ministério da Saúde inicia a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza e sarampo. Guerra da Ucrânia, mais de 100 civis conseguem sair da siderúrgica de Mariupol e relatam a vida debaixo da terra. Garoto faz sucesso na Bolívia ao registrar momentos divertidos dos turistas que visitam as salinas do país. Agora no Jornal das 18h30. Boa noite, são 18h31 pelo horário de Brasília. Boa noite, você acompanha agora notícias do Brasil e do mundo desta segunda-feira. Puxado pelo maior uso do cartão de crédito, o número de brasileiros endividados bateu novo recorde em abril. 77,7% das famílias brasileiras fecharam o mês com alguma dívida, contra 77,5% em março. O levantamento foi divulgado hoje pela Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. Na comparação com abril do ano passado, quando a parcela de endividados correspondia a 67,5% do total, o salto foi de 10,2 pontos percentuais. A inadimplência também atingiu nova máxima histórica. A proporção de famílias com dívidas ou contas em atraso passou de 27,8% em março para 28,6% em abril. Em um ano, a alta foi de 4,3 pontos percentuais. A série histórica do levantamento começou em 2010. Já o número de famílias que declarou não ter condições de quitar suas contas ou dívidas em atraso chegou a 10,9%. Trata-se do maior patamar desde dezembro de 2020. O endividamento com cartão de crédito foi a única modalidade que apresentou aumento em abril, representando 88,8% de famílias com dívidas e revelando que o endividamento está ocorrendo essencialmente no consumo de curto prazo. O levantamento da CNC aponta que a proporção de famílias com contas ou dívidas em atraso aumentou, principalmente entre os mais pobres. E os postos de gasolina terão que exibir os preços dos combustíveis com 2 casas decimais e não mais com 3. A medida determinada pela ANP, a Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, passa a valer a partir do dia 7 em todo o país. A ANP informou que o objetivo da mudança é deixar o preço do combustível mais preciso e claro para o consumidor, alinhado com a moeda brasileira. Tanto no painel de preços quanto nos visores das bombas abastecedoras, o valor precisa ter 2 casas decimais. Nas bombas será permitido o 3º dígito, desde que seja 0 e fique travado no momento do abastecimento. Dessa forma, os postos não precisarão trocar os módulos das bombas, o que acarretaria custos aos agentes econômicos, segundo a agência. A mudança não vai implicar no valor final dos preços dos combustíveis. O Ministério da Saúde iniciou hoje a segunda etapa da campanha nacional de vacinação contra a influenza e sarampo. Até o dia 3 de junho, além de idosos e trabalhadores da área da saúde, a imunização será estendida a crianças com idades entre 6 meses e menores de 5 anos. Gestantes, mulheres que tiveram filhos há pouco tempo, povos indígenas, professores e pessoas com comorbidades também devem se vacinar. A expectativa é de que 76,5 milhões de brasileiros sejam imunizados nas 38 mil unidades básicas de saúde do país. No caso das crianças de 6 meses a menores de 5 anos, que já receberam ao menos uma dose da vacina influenza ao longo da vida em anos anteriores, deve-se considerar o esquema vacinal com apenas uma dose em 2022. Já para as crianças que serão vacinadas pela primeira vez, a orientação é agendar a segunda dose da vacina contra a gripe para 30 dias após a primeira dose.
No caso das crianças que precisam tomar a vacina contra o sarampo, não há necessidade de cumprir intervalo com a vacina da gripe. As duas vacinas poderão ser administradas no mesmo dia. O objetivo da campanha, segundo o Ministério da Saúde, é prevenir o surgimento de complicações decorrentes das doenças, evitando novos óbitos e possível pressão sobre o sistema de saúde. Ao todo, o governo federal enviou mais de 80 milhões de doses do imunizante da gripe aos estados e ao Distrito Federal para que a vacinação aconteça. Com um surto em alta, o Brasil registrou nos 4 primeiros meses deste ano o mesmo nível de casos de dengue verificados oficialmente em todo o ano de 2021. Foram 542 mil casos até o dia 23 de abril, segundo dados divulgados hoje pelo Ministério da Saúde. No ano passado inteiro, o Brasil somou 544 mil casos. O boletim epidemiológico do governo federal aponta um aumento de 113% nos casos da doença na comparação com o ano passado. O estado de São Paulo tem o maior número de casos, com mais de 126 mil registros. Em abril, a cidade de Votuporanga chegou a decretar epidemia de dengue. E falando sobre coronavírus, olha só, os casos de Covid registraram um ligeiro aumento no país na última semana, mas o suficiente para causar preocupação nos especialistas. O maior alerta é em relação ao número de mortes, que cresceu 31%. Após sucessivas quedas que davam a entender que a pandemia estava com os dias contados, a quantidade de doentes no país aumentou ligeiramente. Os dados são do Conselho Nacional de Secretários da Saúde, o CONAS. Na semana de 17 a 23 de abril, o número de casos era superior a 95 mil. Nos 7 dias seguintes, a quantidade saltou para mais de 102 mil. Mas o que mais chamou a atenção foi o crescimento nas estatísticas de mortes. Na primeira semana, o total registrado foi de 672 óbitos. Na semana seguinte, o número saltou para 887 vítimas fatais, um aumento de aproximadamente 31% nas mortes. Especialistas pontuam que ainda é cedo para afirmar que essa tendência de alta vai continuar. Mas dizem que é preciso acender um sinal de alerta para esses casos. As hipóteses levantadas para explicar o aumento no número de diagnósticos confirmados são o relaxamento no uso das máscaras e o carnaval. O próximo passo será acompanhar a evolução desses números nas semanas seguintes para confirmar a tendência de aumento ou descartá-la. De qualquer forma, a recomendação é para que os cuidados continuem. Como lembram os especialistas, apesar da melhora, a pandemia ainda não acabou. E olha só, a Alemanha, país que preside o G7, anunciou hoje que África do Sul, Senegal, Índia e Indonésia são os 4 países convidados para a cúpula do grupo das 7 economias mais desenvolvidas do mundo, que acontecerá no mês de junho. O Brasil costumava participar do encontro, mas não entra na lista de países convidados desde 2019. O debate será em torno da sustentabilidade e política climática, visando ao fortalecimento de alianças para um planeta sustentável. E vamos falar agora sobre a guerra na Ucrânia. Quase 100 civis foram retirados da siderúrgica de Mariupol, onde estavam há mais de 2 meses. As autoridades ucranianas anunciaram que pretendem retirar mais pessoas da cidade, que está sob bombardeio constante das tropas russas. Veículos particulares começaram a chegar a Zaporízia com civis retirados de Mariupol. Essa família deixou a cidade há 2 dias depois de passar 1 mês em um barco mais seguro do que a casa onde viviam, diante dos bombardeios constantes. Conseguimos salvar o cachorro, o coelho e as crianças e algumas coisas. O que ainda temos foi trazido por voluntários enquanto estávamos no abrigo. Um comboio de evacuados de Mariupol é esperado em Zaporízia, cidade a 200 quilômetros que ainda está sob controle ucraniano. No final de semana, quase 100 pessoas conseguiram deixar a cidade após semanas de bloqueio. Os civis foram retirados da grande siderúrgica de Azovstal, que está sob intenso ataque russo.
As operações de evacuação ocorreram em coordenação entre Ucrânia, Rússia e o Comitê Internacional da Cruz Vermelha. Centenas de civis continuam no local, assim como soldados ucranianos que resistem ao cerco russo. O Conselho de Segurança de Mariupol divulgou um comunicado dizendo que mais 2 corredores humanitários devem ser abertos para retirar mais gente de lá. Mas a tentativa não deve ser fácil. A Rússia retomou o bombardeio na siderúrgica assim que os ônibus com civis partiram. A Marinha da Ucrânia publicou hoje um vídeo que mostra drones destruindo 2 barcos de patrulha na Ilha de Cobra, no Mar Negro. Moscou não comentou esse ataque. Em Luhansk, no leste da Ucrânia, onde os russos concentram seus esforços, um ataque destruiu um instituto de educação da região. O prédio, que tinha mais de 100 anos, sobreviveu a 2 guerras mundiais, mas não à invasão russa. E, Juliana, toda a vida é importante, principalmente em uma guerra, né? É isso mesmo, e foi com esse pensamento que bombeiros ucranianos se esforçaram para salvar um gatinho em um prédio nos arredores de Kiev. Em meio a todo o desafio e urgência provocados pela guerra, equipes de resgate se esforçaram para salvar um gatinho. O felino tinha ficado preso em um prédio bombardeado pelas forças russas. O trabalho dos bombeiros mostrou respeito à vida, direta e indiretamente. Sob o impacto da perda do apartamento, as pessoas puderam celebrar que nem tudo terminou em tragédia. Que gracinha! E veja a seguir. Falsas oportunidades de emprego atraem cada vez mais brasileiros que sofrem golpes. E ainda, garoto faz sucesso na Bolívia ao registrar momentos divertidos dos turistas que visitam as salinas do país. Nós voltamos em instantes, até já! E nós estamos de volta, 18 horas e 44 minutos. E vamos agora direto ao Rio de Janeiro com informações desta segunda-feira do estado do Rio com o repórter Anderson Nascimento. Boa noite, Anderson. Boa noite, Maria Alice e Juliana. O ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, deve voltar para Bangu por conta de regalias que está tendo no presídio da Polícia Militar. Celulares, anabolizantes, cigarros eletrônicos e listas de encomendas a restaurantes. Esses foram alguns dos elementos encontrados numa vistoria feita no Batalhão Especial Prisional da Polícia Militar em Niterói, na região metropolitana da cidade, onde o ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, é mantido preso. Por conta disso, o juiz Marcelo Ribioli fez um pedido de realocação de volta para o complexo penitenciário de Jericinó, em Bangu, na Zona Oeste, ainda esta semana. Durante a ação, o ex-governador estava em uma área externa com outro preso e dentro de uma sacola vista pelos fiscais estavam, além de 2 celulares, mais de R$4 mil em dinheiro e vários cigarros de entorpecente. Em uma das mesas próximo ao local, foi encontrado um caderno com registros de pagamentos em dinheiro, crédito, débito e até para um aplicativo de comida. Junto estava um recibo relativo a uma refeição de comidas árabes no valor de R$ 1.508. Em nota, a defesa do ex-governador alegou que não foi encontrada qualquer irregularidade na cela dele e diz que nenhum dos objetos apreendidos nas áreas comuns foi relacionado ao ex-governador e desconhece objetos encontrados fora da galeria dos oficiais. E uma operação na costa brasileira apreendeu cerca de 1 tonelada de drogas. A Polícia Federal contou com o apoio da Marinha do Brasil e prendeu 7 pessoas. Eles foram presos em flagrante por tráfico de drogas. Tanto os presos quanto a carga e a embarcação foram apresentados na Superintendência Regional da Polícia Federal no Rio de Janeiro.
E atenção ao prazo para a regularização do título de eleitor. No último mês, o estado teve mais de 700 mil títulos de eleitores cancelados, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. E caso você esteja nessa situação ou precisa tirar a primeira via, o prazo acaba no dia 4 de maio, na próxima quarta-feira. Mas agora tudo pode ser feito pela internet, de maneira simples e rápida. Basta acessar o sistema Título Net no portal do Tribunal Superior Eleitoral e, caso você tenha dúvidas sobre a sua situação na Justiça Eleitoral, poderá consultar as pendências no aplicativo e-Título e regularizar a sua situação. Então, não vamos perder o prazo. Uma ótima noite para todos e de volta a São Paulo. Anderson, muito obrigada pelas informações. Uma ótima noite para você. E mudando de assunto, começou a valer nesta segunda-feira a medida que permite quitar a dívida de um imóvel com o FGTS. A repórter Maria Clara Leite traz mais informações. O trabalhador já pode utilizar o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço para pagar até 12 parcelas atrasadas do financiamento imobiliário. Só que esse valor só pode arcar com 80% do débito. Os outros 20% devem ser pagos de outras formas. E aí, quem pode utilizar o fundo de garantia para pagar essa dívida? Bem, tem aí algumas regrinhas que eu vou explicar agora. Olha só. O valor de avaliação do imóvel com parcelas em atraso deve ser de até 1,5 milhão, ou seja, R$1,5 milhão. A pessoa não pode possuir outro imóvel no município onde mora ou trabalha. Não pode também ter outro financiamento ativo no sistema financeiro de habitação. E a pessoa precisa ter 3 anos de trabalho sob o regime do FGTS. Só que aí não precisa estar com um contrato de trabalho ativo. Essas regras foram publicadas pela Caixa Econômica Federal no novo manual do FGTS, Utilização na Moradia Própria. Só que esse tipo de negociação só vai valer até o dia 31 de dezembro deste ano. Já as demais regras para o uso de recursos das contas do FGTS continuam valendo. E aí eu lembro que o fundo de garantia pode ser utilizado para a aquisição de um imóvel, para liquidação, amortização ou então para o pagamento de parte das prestações. Para mais informações, você pode acessar o site caixa.gov.br. E vamos agora ao mercado financeiro. O dólar fechou em alta nesta segunda-feira com foco dos mercados nas reuniões de política monetária e decisões sobre juros nos Estados Unidos e aqui no Brasil. A moeda norte-americana subiu 2,60% e encerrou o dia cotada a R$ 5,07 na venda. Falsas oportunidades de emprego têm atraído cada vez mais brasileiros. Os criminosos se aproveitam da vulnerabilidade de pessoas sem trabalho ou em busca de renda extra para aplicar golpes. Procura-se pessoas que queiram trabalhar de casa com pagamentos de R$ 200 por dia. Entre quase 12 milhões de brasileiros desempregados, segundo o último levantamento do IBGE, são muitos os que enchem os olhos diante de um anúncio como esse. Hoje muito comum nas redes sociais. Trabalhe no conforto de casa, no computador ou celular. Não precisa vender nada, nem aparecer, nem ter diploma ou falar inglês. É só clicar em Saiba Mais e o interessado é automaticamente direcionado a uma conversa pelo WhatsApp. Nossa produção conversou com a suposta recrutadora, representante de um grupo que, segundo ela, capacita pessoas interessadas em trabalhar em home office para várias funções. Ela diz que no treinamento é possível aprender a trabalhar como prestador de serviços para grandes multinacionais. 2 horas trabalhadas por dia para faturamento de pelo menos R$ 500 por semana. Seriam 10 dias de treinamento por apenas R$ 49,90. São 5 minutos de conversa para o envio dos dados para o pagamento. Antes, nossa produção questiona se o trabalho seria mesmo uma parceria com a Amazon, conforme estava no anúncio. A mulher diz que sim, mas a empresa desmente. Nós reforçamos que nós não fazemos contato através de SMS ou WhatsApp.
Nossos processos são realizados através das nossas ferramentas oficiais, que são através do nosso website, através de empresas de recrutamento e seleção que são contratadas por nós, mas jamais através de SMS ou WhatsApp. E não é que alguns dias atrás eu mesma recebi uma oferta de emprego como essa, só que foi direto no meu WhatsApp. A pessoa que mandou a mensagem se identificou como gerente geral do projeto Amazon e disse que estava ali contratando com um salário de 3 a 6 mil reais por mês. Para conquistar a vaga, bastava entrar no link enviado. É claro que eu não entrei no link, até porque eu logo vi que era mais uma tentativa de golpe entre as milhares que acontecem todos os dias. De setembro do ano passado a fevereiro deste ano, foram registradas 608 mil tentativas de golpes desse tipo, segundo o levantamento da empresa de segurança digital PSafe, um número que não para de crescer. Tudo aquilo que aumenta a possibilidade de interação entre pessoas aumenta a possibilidade de golpes através desses mecanismos. A advogada especialista em crimes digitais explica como os criminosos encontram suas potenciais vítimas, pessoas que buscam vagas de emprego na internet. Existe um mecanismo nas mídias sociais que, quando você mostra interesse por um tipo de assunto, ele vai sempre mostrar novamente, porque ele acha que ele entende que você pode novamente acessar esse link. E aí começam a aparecer anúncios relacionados e no meio deles propagandas que acabam levando as vítimas até os golpistas. E não é só por SMS, WhatsApp ou outras redes sociais. Este vigilante quase caiu no golpe da falsa vaga que acessou por meio de um site de empregos que ele estava acostumado a usar e que inclusive já tinha encaminhado o rapaz a empregos passados. Mas dessa vez... Por incrível que pareça, por ser um site sério, eu confiei nessa respectiva vaga, seria sério, porém era um golpe. O Ronaldo Bahia, que administra uma plataforma de gestão de processo seletivo, confirma que esse tipo de empresa também pode ficar vulnerável aos criminosos. Pode acontecer, infelizmente, principalmente aos sites que as empresas não precisam pagar para executar um processo seletivo. Então, se eu tenho um site que eu divulgo vagas gratuitamente, é preciso redobrar a atenção. E olha só, um garoto de apenas 11 anos faz sucesso na Bolívia. Ele é conhecido por registrar momentos divertidos dos turistas que visitam as salinas do país. E o melhor, com a renda arrecadada, ele ajuda a família a pagar as despesas de casa. Mais alto e maior deserto de sal do mundo, na Bolívia, o jovem Peter Condori, de 11 anos, faz sucesso ao tirar fotos peculiares e criativas dos turistas com a ajuda de um pequeno dinossauro azul. Apesar da pouca idade, Peter domina a arte de fotografar, criando truques de perspectiva que atraem turistas em busca de um registro divertido. Com suas fotos, o menino consegue uma mesada extra, que varia entre 9 e 15 dólares por dia. E com o dinheiro, ele ajuda os pais a comprar comida. comprar cebola, papa. Ajudo a comprar cebolas, batatas, alface, compro roupas para meus irmãos, brinquedos, os ajudo a comprar. Em algumas épocas, quando precisam de material, eu lhes dou, e dou para que gastem no recreio. Doy para su recreo, para que se gastem. A Salina de Uyuni, no sul da Bolívia, é uma das principais atrações turísticas do país dos Andes. As restrições impostas pela pandemia atingiram duramente os habitantes locais que dependem do turismo para sobreviver. Muito bacana, que lugar incrível. Lugar maravilhoso, né, Ju? Com certeza. E a atitude da criança, melhor ainda, né? Sim. Não temos mais tempo, essa edição fica por aqui. Mais informações ao longo da nossa programação. Muito obrigada pela sua companhia, uma boa noite para você e até amanhã. Tchau. Ótima noite para você.